aí, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem? Aqui é a professora Ana de Química e hoje, finalizando ali a evolução dos modelos atômicos e todo o estudo ali que teve sobre a eletrosfera, hoje nós vamos falar sobre diagrama de Linus-Pauling. Então, a gente vai falar da distribuição eletrônica, da organização eletrônica ali de cada elemento químico. Então, olha só, quem foi Linus-Pauling, né? Linus-Pauling foi considerado um dos grandes químicos do século XX. Ele concebeu o conceito de eletronegatividade, então essa foi uma das ideiazinhas dele. Em 1954, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química por descobertas na área das ligações químicas e o uso na elucidação da estrutura molecular, então desenho ali da estrutura molecular. E aí também, em 1962, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra as armas atômicas. Então, ele foi bem conhecido ali, ele teve descobertas muito importantes e o seu nome ele está atrelado ali à distribuição eletrônica, a um diagrama de distribuição eletrônica. Só que olha só, tem uma fofoca para te contar. Não é dele. O que acontece? Nós temos, então, muitos livros nos trazem ali o princípio de Aufbau. Não sei se é assim que se fala. Mas aqui nós encontramos, então, a ordem, né, a organização dos elétrons em ordem crescente de energia. Então, nós temos ali as nossas camadas, né? Lembrando, nós temos 7 camadas na eletrosfera. Quando a gente está falando de distribuição eletrônica, da organização dos elétrons, nós estamos falando dessa organização ali na eletrosfera e nos subníveis de energia. Então, nós temos 7 camadas e dentro de cada uma dessas camadas, nós temos subníveis de energia, né? Os orbitais que eles guardam, né? Eles conseguem ter ali uma quantidade máxima de elétrons. E aí nós temos aqui no princípio de Aufbau, ele relaciona então em ordem crescente de energia a distribuição dos elétrons nos níveis e subníveis de energia de um átomo. Só que, quando você olha aqui, né, tem um desenho que ele está em vários livros, né, de química, ele nos mostra, então, em relação aqui ao núcleo para as camadas mais externas. Então, você tem ali, na minha primeira camada eu tenho um subnível, um orbital, né, o S. Aí eu vou para a segunda, tem o S e tem o P. Aí depois eu vou para a terceira, eu vou para o S, aí vai o P. Aí depois eu vou lá para a quarta camada, tem o orbital S. Só que aí tinha o orbital D da terceira camada. Eu vou voltar para ocupar ele antes de continuar a ir para outros orbitais. E olhando aqui no desenho, isso fica um pouco confuso, né? Então, essa distribuição, esse diagrama de Linus-Pauling, ele vem então para deixar de uma forma mais didática essa ordem crescente de energia para conseguir fazer a distribuição eletrônica. Então, nós temos que os elétrons eles vão sendo colocados do orbital de menor energia para o orbital de maior energia, beleza? Lembrando, isso é a ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Então, olha só. Primeiro, a gente vai montar aqui, então, um diagrama. Nós vamos colocar as 7 camadas que elas são representadas por letras maiúsculas. Então, camada K é a primeira, L é a segunda, M a terceira, N a quarta, O a quinta, P a sexta e Q a sétima camada. E aí, olha só, nós temos que todas essas camadas apresentam o orbital S, né? Então, olha só, vou colocar aqui os números, né? 1 até 7. E aí, eu sei que na primeira camada tem o orbital S, na segunda também, na terceira, na quarta. Então, todas elas têm o orbital S. Depois, nós vamos, então, né, colocar aqui quais são as camadas que apresentam o orbital P. A primeira camada só tem o orbital S. A segunda camada tem S e P. A terceira tem S e P. A quarta também. A quinta, a sexta e a sétima também tem, certo? Então, isso em relação à quantidade de elétrons que cada uma dessas camadas consegue guardar. E aí, depois, a gente vai colocar os orbitais D, tá? Então, na terceira camada, na quarta, na quinta e na sexta camada, nós temos os orbitais D. E aí, o orbital F nós temos apenas na quarta e na quinta camada. Cada um desses orbitais, ele consegue colocar o número máximo de elétrons. Então, nós temos aqui o orbital S, tem no máximo 2 elétrons. No orbital P, tem no máximo 6 elétrons.
No orbital D, no máximo 10 elétrons e no F, no máximo 14. Então, eu vou colocar aqui, né? Olha só, tudo S2, o P, P6, o D, 10 e o F, 14. E aí, eu vou ler esse diagrama, essa distribuição eletrônica, em ordem crescente de energia. Ou seja, se eu falar para você assim, eu tenho um átomo, né, um elemento químico ali, que ele tem 10 elétrons. Faça a distribuição eletrônica desses 10 elétrons. Você não vai fazer assim, olha só. Primeira camada, orbital S, tem 2 elétrons. Então, um é S2. Aí eu vou para a segunda camada. A segunda camada tem o S e o P. Então, eu vou colocar S2, P6. Então, aqui já deu 6 elétrons, mais 2 deu 8, mais 2 deu 10. Mas eu estava lendo em linha. Você não vai fazer assim, você não pode ler em linhas. Você precisa ler na diagonal. Então, é como se estivesse colocando flechinhas. Porque a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar rapidão. Vai demorar um pouquinho para voltar, mas vamos voltar ali rapidão, olha só. Voltando. Ó, quando a gente volta aqui, você vê, a gente estava no orbital 3P, foi para o 4S, e do 4S vai para o 3D. Então, se eu ler em linhas, isso não vai acontecer. Eu vou acabar pulando ali, né? Vou acabar não estar colocando em ordem crescente de energia, certo? Então, a gente precisa ler isso na diagonal. Então, nós vamos colocar flechinhas. Eu gosto de começar a posicionar as flechinhas aqui por baixo, tá? Então, olha só. A primeira flecha passa aqui, F14, o D10 e o P6. Depois a outra aqui. E a gente vai colocando as flechinhas para ler, então, em ordem crescente de energia, certo? Então, a gente vai ler sempre aqui, ó, 1S2, depois 2S2, depois vem aqui, ó, 2P6, 3S2, aí eu vou aqui, 3P6, 4S2, aí eu volto aqui para o 3D10, 4P6, 5S2 e eu volto. Então, eu vou lendo na diagonal. Lendo aqui, volto. Leio aqui, volto. Certo? Então, eu tenho que a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, ela fica assim, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aí, depois a gente vem ali, ó, 3D10, 4P6, 5S2. 4D10, 5P6, 6S2. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Aí eu tenho aqui 5F14, 6D10 e 7P6. Então, eu faço toda essa distribuição ali em ordem crescente de energia, tá? Eu não vou ler assim em linhas, certo? Então, olha só. Se eu somar todos os elétrons que estão aqui em cima, né? Toda essa distribuição eletrônica, eu vou chegar no número atômico, né? No número de elétrons do ósmio, que é lá o 118, né? O último átomo, o último elemento químico que a gente tem ali na tabela periódica, certo? Então, essa é a distribuição que a gente tem. Lembrando, o número aqui na frente, ele nos dá a camada. A letrinha, então, aqui é o subnível, né? E o elétron em cima, então, é o número de elétrons que você tem naquele subnível, tá? Olha, eu tenho uma dica pra gente escrever esse diagrama. Ela é meio ruim, mas eu gosto dela. SP, SPDF, né? A gente pode lembrar, tipo, sopa de feijão, subiu o preço do Fandangos, tem, sei lá, Super PDF, tem vários, né? Mas eu gosto de um, que é o sapo pula dando facada. Então, quando você vai escrever assim, ó. Um sapo. 2 sapos pulam. 3 sapos pulam dando. 4 sapos pulam dando facada. Olha só, você já viu um sapo pulando dando facada? Não, você nunca viu um sapo pulando dando facada, né? Mas tudo bem, eu me acostumei a escrever sempre assim. Aí 4, né, sapo pula dando facada, 5 sapos pula dando facada. Você vai aqui, ó, do 4 pro 5, faz um espelho, tá? Então, faz um espelho aqui, ó. Então, você começa a espelhar, ó. Do 5, você escreve exatamente igual no 4. O 6, você escreve exatamente igual ao 3. E o 7, você escreve exatamente igual ao 2, né? Como não tem oitava camada, não vai espelhar o primeiro, certo? Então, o sapo pula dando facada, beleza? E aí, lembrar que tem que ler na diagonal, né? A ordem crescente de energia. Começa aqui no 1S2 e vai, então, lendo na diagonal, beleza? E aí, nós temos, então, né,
que cada nível, cada camada, são 7 camadas, cada uma delas, então, é representada por uma letra, né? Mas quando eu vou lá descrever 1s2, 2s2, 2p6, eu coloco o número, né, que representa essa camada, e cada uma delas, então, vai ter um número máximo de elétrons. Então, a gente viu que a camada K só tem o subnível S, número máximo, 2 elétrons, porque no subnível S só cabem 2 elétrons. A camada L, né, a segunda camada, tem o subnível SP. Então, S cabe em 2, P cabe em 6. Então, no total, nós temos 8 elétrons. E aí, por aí vai, né? Na M, são 18. Na N, máximo de 32. Na O, 32 também. P, 18. E na Q, 8. Lembrando, são números máximos de elétrons. Eu não posso colocar no S, por exemplo, 3. Mas eu posso colocar só 1. No P, eu não posso colocar 7. Mas eu posso colocar 5. Eu posso colocar menos elétrons para completar lá o número atômico, né? Completar o número de elétrons que a gente tem. Mas eu não posso colocar a mais, beleza? Por isso que é número máximo de elétrons. E aí, como é que você lê, então, a representação? Você faz lá a distribuição eletrônica. Aí eu tenho aqui 4p6. Esse 4, então, aqui, ó, ele é a camada ou nível de energia. Então, quarta camada é a camada N, certo? E aí, o P, ele vai ser a subcamada ou subnível, certo? Então, eu tenho ali subnível S, P, D e F. E aí, eu tenho aqui o 6, o númerozinho em cima, é o número de elétrons. Então, nesse subnível aqui, na quarta camada, eu tenho 6 elétrons. Beleza? Então, é isso, meu consagrado, minha consagrada. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima!